On reste toujours debout. Permanecemos em pé. Nous allons faire la lecture Vamos fazer a leitura de la parole de Dieu. da palavra de Deus. En restant toujours debout. Restando em pé. Genèse chapitre 13, Gênesis 13, versets 1 à 12. no seu verso 1 a 12. Nous allons tous lire ensemble, Vamos todos ler em conjunto, verset par verset. versículo em versículo. Le passage, il est là sur l'écran. A passagem está aí no ecrã Nous allons tous lire e vamos todos ler. et je vais compter jusqu'à 2. Vou contar até 2. 1, 2. Abraham remontant d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 2. 1, 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. On continue. On continue. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il était fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'autre. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans les pays. Abraham dit alors qu'il n'y a point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays ne sont pas devant toi, c'est pas à toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoa, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. L'autre choisit lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un et l'autre. Abraham habita dans les pays de Canaan et Lot habitait dans les villes de la plaine et descend des tentes jusqu'à Sodome. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Será que alguém pode aplaudir? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Aplausos fortes para a glória de Et Deus. nous allons prendre nos places. E Vous podemos pouvez vous sentar. asseoir. Podem sentar-se. Alléluia. Amém. Qui est le roi? Quem é o rei? Qui est le Seigneur? Quem é o Senhor? Non, je ne t'attends pas bien. Não te entendo bem. Qui est le roi? Quem é o rei? Qui est le Seigneur? Quem é o Senhor? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Será que alguém pode aplaudir? Glorieux. Quelqu'un peut acclamer pour ce roi glorieux. Alguém pode aplaudir para este rei glorioso? Merci, merci. Obrigado. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, nous sommes dans notre première convention biblique en ligne. estamos na nossa primeira convenção bíblica em linha. Et nous avons pour un grand thème E temos como grande tema comprendre le processus de la vie triomphante. compreender o processo da vida triunfante. Et aujourd'hui, E hoje, le sous-thème, o nosso subtema je l'ai intitulé la délivrance par la séparation. foi intitulada A Libertação pela Separação. Bien-aimé, pourquoi comprendre le processus de la vie? Bem amado, por que compreender o processo da vida triunfante? Vous savez, Vocês sabem, par cette convention biblique, por esta convenção bíblica, on est en train de préparer estamos a preparar
Notre activité de la dernière semaine du mois d'août. A nossa atividade da última semana do mês de outubro. Notre activité de 7 jours de prière de minuit. A nossa atividade de 7 dias de meia-noite de oração. Parce que là, ce sera la prière. Porque aí será a oração. Et pendant que nous allons prier, Enquanto que vamos orando, Dieu va opérer des miracles, Deus operará milagres de délivrance. de libertação. Il y aura des signes, Haverá sinais, il y aura des prodiges. haverá prodígios. Or, si nous lisons bien dans la Bible, Ora, se nós lermos bem a Bíblia, nous allons comprendre iremos compreender qu'avant chaque miracle que de antes de Jésus, cada milagre de Jesus, il y a eu toujours l'enseignement qui précédait. teve sempre o ensinamento que havia antes. Il y a eu toujours la prédication qui précédait. Havia sempre a pregação. Dans tous les miracles que Jésus a fait, Em todos os milagres que Jesus fez, il a toujours préparé cela ele sempre preparou par une prédication, por uma pregação, par un enseignement por biblique, ensinamento par la bíblico, parole de Dieu. pela palavra de Deus. Les miracles de Dieu O milagre de Deus viennent après la parole, vem depois da palavra, viennent après la proclamation de la parole. vem depois da proclamação da palavra. C'est pour cela, Por isso, pendant un mois, durante mês, nous allons nous focaliser dans l'enseignement de la parole. vamos nos focalizar no ensinamento da palavra. Bien-aimé, si tu comprends bien, Bem, amado, se você compreender tu bem, seras béni. serás abençoado. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz, il a envoyé sa parole ele enviou a sua palavra et il a guéri. e a sua palavra Dieu ne curou. guérit pas. Se não curasse, Dieu ne guérit pas Deus não cura s'il n'y a pas la parole. se não há palavra. C'est la parole É a palavra qui amène la guérison. que leva a cura. C'est pour cela, bien-aimé, Por isso, bem amados, suis bien les enseignements. acompanhem bem os ensinamentos. Amen. Nous parlons du processus de la vie triomphante. Falamos do processo da vida triunfante. Nous parlons de la vie Falamos da vida triomphante. triunfante. Et on a pris l'exemple de quelqu'un qui a triomphé. E tomamos exemplo de alguém que triunfou na vida. Et ce quelqu'un-là, il est notre Père. Essa pessoa é nosso pai. Tel Père, Este pai, tel Fils. como também o filho. Et notre Père de la foi, E nosso pai da fé, il s'appelle Abraham. ele se chama Abraão. C'est pour cela, Por isso, le jour où Jésus o dia em que Jesus entra dans la maison de Zachée, entrava na casa de Zaqueu, les gens ont boudé. as pessoas começaram a murmurar. Mais Jésus a dit, Mas Jesus disse: celui-ci, Este, il est aussi ele é também fils d'Abraham. filho de Abraão. Mais Jésus voulait le sauver. Mas Jesus queria lhe salvar. Mais Jésus, il se justifie. Mas Jesus se justificou. Il a droit Ele disse que ele tem au direito salut. de salvação. Il n'a pas lié Zachée. Ele não ignorou Zaqueu. Il n'a pas lié Zachée Ele não ligou Zaqueu à Moïse. a Moisés. Non. Não. Il n'a pas lié Zachée Não ligou Zaqueu à Élie. a Elias. Não. Il n'a pas lié le salut de Zachée Não ligou a salvação de à David. Zaqueu a Davi. Não. Il a dit celui-ci, Ele disse que este aqui, Zaqueu, Jean de mauvaise vie, que alguém de má il vida, a droit ele tem direito, parce que porque lui aussi, ele il também est fils é filho d'Abraham. de Abraão. Amen. Parce que le salut Porque a salvação vient par la foi. vem pela fé. Or, le père de la foi, Ora, o pai da ce fé n'est pas David, não é Davi, ce n'est pas Moïse, não é ce Moisés, n'est pas Élie, não é ce Elias, n'est pas Élisée. não é Le Eliseu. père de la O foi, pai da fé c'est é Abraham. o Abraão. Comme lui, le fils d'Abraham. Como ele é o filho de Donc Abraão, il a la foi. ele tem a Et fé. la foi là, E esta fé, il vivra ele viverá par la foi. pela sua fé. C'est pour cela moi Por Jésus isso, é o Jesus. entre dans sa Eu maison entro na sua à casa cause de la sémence por causa da de semente son père. que seu pai, Or, ora, Zachée Zaqueu, était fils d'Abraham era filho de Abraão, qui faisait partie que fazia parte des sables. de Saba. Il n'était pas une étoile. Ele não foi uma estrela, Oh mon Dieu. Wow. Parce que Zachée ne faisait pas partie de l'église. porque Zaqueu não fazia parte da Il igreja, faisait partie d'Israël. ele fazia parte de Mais Israel. le fait d'être seulement Mas d'Israël, o fato dele ser de Israel, sable, a terra, le salut est arrivé. a salvação À chegou até combien ele. plus forte
pas de la terre. Você não é desta Tu es terra. du ciel. Você é do céu. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Donc si Abraham Se n'est Abraão pas ton modèle, não é teu modelo, n'est pas ta référence, não é tua referência, tu ne pourras pas vivre la vie triomphante. não Amém. poderás viver a vida triunfante. Deuxième exemple, Segundo exemplo, Jésus entra dans la synagogue. Jesus entrou na sinagoga, La synagogue, ce n'est pas l'église. mas sinagoga não é uma igreja. La synagogue, c'est un centre pour les Juifs. Sinagoga é um centro para os judeus. Jésus entra. Jesus entrou, Il trouva une femme qui était courbée encontrou uma mulher que era encurvada pendant 18 ans. durante 18 anos. Satan Satanás l'a retenu dans la prison lhe prendeu na prisão pendant 18 ans. durante 18 anos Pour la guérir, para lhe curar. Jésus Jesus fait recours aussi à Abraham. Amen. Mon Dieu. Jésus fait recours à Abraham, para lhe curar, Jesus teve que pedir socorro a Abraão, non pas à Moïse. não a Moisés. Jésus a dit ceci, Papa Joseph. Jesus disse o seguinte, Papai José: Cette femme-là, esta mulher, qui est aussi que é também fille d'Abraham. filha de Abraão, Or, la femme-là ora, esta ne faisait mulher pas partie de l'église. não fazia parte da Donc, igreja. elle n'était pas l'étoile. Quer dizer que não era Elle estrela, était sable. ela era terra. Mais le fait d'être, Mas o fato de ser filha de Abraão, le fait d'appartenir o fato de à la pertencer lignée à d'Abraham, filha de Abraão, Jésus, tu seras béni. eu disse será abençoado. Ce qui est bien est O Jésus. que é bem, Toi, tu n'es pas sable. você não é a Tu terra, es une étoile. você é uma estrela. Donc, la vie triomphante, Ora, a vida c'est triunfante à toi. é a ti. Je croyais que tu étais là. La personne est là. J'ai dit la vie Eu disse que a triomphante, vida triunfante c'est ta vie à é a toi. tua vida. Mais Mas tu l'auras par là não terás isso la foi. pela Parce fé. que ton père, Porque o teu pai, il est le père de là. ele é o pai da Il fé. t'avait moi tel père, Diz que o teu pai tel fils. é filho. Alléluia. Amen. Donc tu es comme ton père. Você é o seu pai. Si ton père a vaincu, Teu pai venceu. toi aussi, Você também tu vaincras. vencerás. C'est pour cela qu'on dit la vie Por isso é que dizem que a vida triomphante. triunfante. Or, Ora, apôtre Paul a dit, apóstolo Paulo disse: l'homme ne vivra pas homem não viverá somente de la vie, pela vida dos olhos, mais l'homme vivra mas o homem viverá par là. pela fé. Et en citant la foi, E citando a il fé, fait référence à qui? a quem ele faz a referência? Qui est le père de la foi? Quem é o pai da fé? En d'autres termes, il voulait Em dire, outros termos, queria dizer: l'homme ne vivra pas par o homem la não vie. viverá pelas vistas. Or, la vie, c'est la loi. Ora, as vistas C'est é Moïse. Moisés. Mais l'homme vivra Mas o homem viverá par Abraham, pelo Abraão, le père de la o foi. pai da fé. L'homme vivra par Abraham. O homem viverá pelo Abraão. Écoutez-moi bien. Ouça-me bem. Or, la foi, Ora, a fé, personne n'est le détenteur de la foi. ninguém é detentor da fé. La foi se trouve dans la parole. A fé se encontra na La palavra. Bible dit, A Bíblia diz: la foi a fé, vient. La foi vient. a fé vem Même dans ton cœur, mesmo no seu tu n'es pas coração. né avec la foi. Você não nasceu com a À fé. un moment de la vie, Há um momento la da vida, foi est venue. a fé vem. Mais qui l'a apporté? Mas quem lhe trouxe? Qui l'a apporté dans ton cœur? Quem trouxe a fé no seu coração? Apôtre Paul dit, Apóstolo la Paulo foi disse: a fé vem. vient. Mais vient de comment? Mas como é que a fé vem? La foi a un TGV. La foi a un avion. A fé tem um avião, tem La um foi a un TGV. véhicule. A fé tem um La carro. Bible dit la foi A Bíblia diz que a vient. fé vem. Mais la foi vient de ce que Mas a fé vem daquilo que de ce qu'on a ouvimos. déjà quoi. E ouvimos o quê? Donc la foi se Quer trouve dizer que a où? fé se encontra onde? Dans la parole. Na palavra. Donc quand tu écoutes les Quando enseignements, você ouve os quand tu ensinamentos, écoutes la parole, quando você ouve a la palavra, parole là esta ne vient pas palavra seule. não vem sozinha. Elle vient avec la foi. Ele vem com a fé. La parole entre dans les A oreilles palavra entra nos et ouvidos va dans le cœur. e vai até o seu Et la coração. parole va déposer la foi. E a palavra vai depositar a Ah, fé. déposer la foi. Ora, depositando La a fé, parole dépose la vie a d'Abraham, palavra deposita a la vie de ton père. a vida do seu pai, Ai, la vie d'Abraham. a vida de À Abraão. partir de la vie A d'Abraham, partir da vida de toi Abraão,
Você vai se Et tu levantar vas e confesser. confessar. Moi aussi, Eu je também suis fils d'Abraham. sou filha de Moi Abraão. aussi, Você je suis também fille d'Abraham. és filha de Abraão. Devant la montagne, E perante a tu diras, montagne, montanha, je suis eu fils sou d'Abraham. filha de Au nom de Abraão. Jésus, Em nome de Jesus. ôte-toi de là. Saia daqui. Jette-toi là-bas. Vai para outro lado. La montagne Montanha. obéira Que eu vou à obedecer. cause de la foi Por causa da fé. d'Abraham, Abraão. l'ami de Dieu. A filha de Et Deus. à toi. Está em Est-ce ti. que quelqu'un peut dire Sai Amen? daqui para dizer amém. C'est pour cela que nous allons enseigner sur la vie d'Abraham. Por isso é que vamos ter ensinamento sobre a vida de Abraão. Écoutez-moi bien. Ouça-me bem, bem On amado. avait dit ceci. Dissemos o seguinte: Abraham, Abraão, suis bien les enseignements. acompanhe bem os ensinamentos. Parce que ta délivrance, ta vie, Porque a tua libertação, a sua vida, dépend de ton père. depende do seu pai. C'est un processus. É um processo. Abraham a vaincu. Abraão venceu. La Bible dit, A Bíblia diz: Abraham décéda Abraão âgé, Abraão morreu velho, rassasié de jours, cheio de dias riche, e rico, avec une heureuse vieillesse, com uma boa velhice. tel qu'il est, Como ele é, tel que tu sais. é da Amen. maneira que você Parce qu'il será. est ton père. Porque Amen. ele é seu pai. Mais par Jésus-Christ, Mas pelo Jesus Cristo, que nous nós sommes des fils d'Abraham. somos filhos de Abraão. C'est pour cela Jésus, Por isso, Jesus, pour te faire entrer para te dans la fazer bénédiction entrar d'Abraham, na vida de Abraão, lui, il devait mourir jeune, ele que tinha que morrer à jovem, l'âge de 33, na idade de 33 anos, Ah. afin que toi, tu contigo, puisses avoir une heureuse para que vieillesse você Amém. possa ter uma boa velhice, comme ton père. como Amém. teu pai. C'est pour cela que j'aime David. Por isso eu amo Il a Davi. dit, je ne mourrai pas. Ele disse: Amém. não morrerei. Il y a un amolia mikolo pena na mukili. E mas eu viverei nesta terra. Vou Amém. usar. Amen. Il voit il se que ne pas matin. A morte de Jesus não pode ir em vão. Alléluia. Amen. Amém. C'est pour cela qu'on a dit à Abraham, Por isso dissemos que Abraão, il était né dans le péché, ele nasceu no pecado, dans l'idolâtrie, na idolatria, dans la sorcellerie, na bruxaria, dans la fétiche. na feitiçaria. Abraham Abraão était né dans l'idolâtrie. nasceu na Son idolatria. père était idolâtre. Seu pai era idólatra. Mais sa vie Mas a sua va vida terminer vai dans la terminar victoire. na Amém. vitória. Bien aimé, le commencement, ce n'est pas un Bem problème. amado, o princípio não é um Le problema. problème, c'est la O fin. problema é o Amém. fim. Tu peux mal commencer. Você pode mal Tu peux começar. naître dans une famille Você pode maudite, nascer numa família maldita. dans une famille où il y a la sorcellerie Uma qui família règne. onde há feitiçaria. Ne fuis pas, Não ne fuja. pleure pas. Não chore. Dieu Deus va changer ta destinée. mudará o seu destino. Est-ce que quelqu'un me Será que comprend? alguém me compreende? Écoutez-moi très bien. Ouça-me bem. Abraham était né là-bas. Abraão nasceu Mais lá. Abraham avait la sémence Mas Abraão tinha a de semente son arrière-arrière-grand-père. do seu bisavô. Il avait la sémence de Ele tinha l'autre. a semente de Pardon, Ló. pas de l'autre, de Não Noé. de Noé. De Noé. De Noé. Noé Noé avait béni tinha abençoado son arrière-arrière-grand-père o seu bisavô au nom de Sem. em nome de Sam. Et maintenant, de E agora, Sem, o Sem, maintenant, e agora, Dieu, Deus, au temps de Babylone, de la tour de Babel, na Torre de Babel, la tour de Babel, a Torre de Babel, le monde a refusé Dieu. o mundo recusou Le monde Deus. a donné son dos à Dieu. O mundo deu as suas costas a Deus. Dieu a confondu le langage du monde. Deus confundiu a linguagem do mundo. Et Dieu a dispersé le E monde. Deus dispersou o mundo. Et dans cette action-là de confondre les langages, E nesta ação de confundir a parce que linguagem, la force du monde, c'était le langage. porque a força do mundo era a Dieu linguagem, a touché leur langage. Deus tocou nas suas linguagens, todos. Mais Dieu est descendu Mas Deus pour desceu choisir un homme para escolher um homem qui avait la sémence que tinha a semente de Sem, de Sem, qui avait la bénédiction que tinha a bênção de Noé. de Noé. Ce n'était pas Cham, Não era ce Cham, n'était pas Japheth, não era Jafé, c'était Sem. era o Sam. Et Dieu a suivi, E Deus il acompanhou, a trouvé Abraham, encontrou Abraham, pardon, encontrou dans Abraão l'idolâtrie. na idolatria. Dieu a dit, Deus disse:
Je dois d'abord les délivrer. Eu tenho que antes de libertar, Première étape a primeira etapa pour la vie triomphante, pela vida la triunfante, délivrance. libertação. Dieu a dit quitte, Deus disse: abandona, pars, parte, abandonne. abandona 3 choses. 3 coisas. Va-t'en. Vai-te, 3 choses. 3 coisas. La première chose, A primeira coisa, ton pays. o teu país, Quitte ton pays. abandona o seu país. Deuxième chose, Segunda coisa, ta famille. a sua família, C'est-à-dire ton clan, quer dizer a tua tribo, ta famille. a sua família. Troisième chose, A terceira la coisa, maison de ton père. a casa do seu pai. Bien-aimé, Bem amado, si tu veux être un homme, une femme de la se foi, você quer ser um homem ou uma mulher da et fé, vaincre comme Abraham, sendo tu como dois Abraão, commencer par quitter. tens que começar a D'abord, tu abandonar. dois quitter ton pays. Tens que abandonar a tua terra. Quand je parle du pays, Quando falo de país je ou ne terra, parle pas de l'Angola, não falo de je ne Angola, parle pas du não Congo, falo do Congo, ni du Cameroun, nem de Camerun, ni de la Côte d'Ivoire, nem de Côte d'Ivoire, ni de la France. nem da França. Non. Não. C'était un quitter spirituel, É um abandono espiritual, non pas un quitter géographique. não um abandono geográfico. Donc quand je parle de ton pays, Quando falo do teu país, je parle du monde. falo do mundo. Tu dois quitter le monde. Tens que abandonar o Parce mundo. que Dieu est le monde. Porque Deus e o mundo. Et deuxièmement, E segunda tu dois coisa, quitter ton clan, tens que abandonar a sua tribo, ta famille. a sua família. Comme les Bakongo disent, ton Louvila. Como os bacongos dizem, a tua região. Tu dois quitter le pouvoir qui retient ton clan Tens que dans la abandonar sorcellerie. o poder que amarra a Tu tua dois tribo na quitter feitiçaria. cela. Tens que abandonar isto. Amen. Amen. Et tu dois quitter la maison de ton père. E tens que abandonar a casa de seu Comme pai. Gédéon a fait. Como Gedeão fez. Gédéon a brisé Gedeão a quebrantou l'autel qui était à son père o altar que era de seu pai pour la délivrance. para a libertação. Tu dois détruire cet hôtel-là. Tens que destruir este altar. Donc tu dois quitter la maison de Ou ton tens que père. abandonar a casa de seu Donc tu pai. dois quitter Ora, tens que abandonar l'occultisme. o ocultismo, Fetiche. a feitiçaria Combien de ta famille, da tua família. il y a beaucoup de gens Há muita gente qui sont ici, qui me suivent. que estão aqui, que me acompanham, Ils sont grandis dans la parcelle de la famille. que cresceram no quintal da família. Et pendant qu'ils rêvent, E quando eles sonham, ils voient toujours la parcelle là. eles têm visto sempre esse Bien-aimé, tu n'as quintal. pas encore quitté. Você ainda não abandonou Tu este dois quintal bem quitter. amado. Tens que abandonar. Moi-même, je suis dans cela. Eu estou no meio Je disso. suis né Eu nasci et grandi e cresci dans la parcelle no de quintal mon grand-père, do meu avô, dans la commune de Barumo, no bairro de à Barumbu, Kinshasa. no Congo Et vous Democrático. savez, les parcelles là, E vocês sabem que este quintal, des grands commerçants là, de Bazongo os là, grandes les comerciantes parcelles là babuncos, avaient 9 portes. eles tinham 9 portas dentro do quintal. 9 portas Et de dans casa. toutes les portes, il n'y avait pas de locataires. E em todas as portas não tinha Il n'y inquilino. avait que ses enfants Havia seus filhos et ses neveux e seus et ses sobrinhos nièces. e seus netos, suas Bien aimé, filhas. c'est dans cet environnement-là Bem amado, neste meio ambiente qu'on a grandi. que crescemos. Peut-être ton mari, Talvez o teu peut-être ton marido, père, talvez o teu pai. il est le pilier de la famille. Ele é o pilar da Bien família. aimé, c'est que tu ne sais pas. Bem amado, que você não sabe. Pourquoi il est devenu le pilier de la Por famille? que ele tornou-se o chefe de Quand família? tu penses seulement parce qu'il a l'argent, Você pensa que et é si por ele il ter a l'argent, dinheiro. pourquoi seulement lui? Pas les autres. Porque se ele não tiver dinheiro, por que somente ele não os Tu as outros? grandi dans un environnement de la Você sorcellerie. cresceu num meio de feitiçaria, bem amado. Tu dois quitter. Tens que Amém. abandonar. Si tu ne quittes pas, Se você não abandonar, je parle sur le plan eu spirituel, falo pelo plano espiritual, pas sur le plan physique. não pelo plano físico. Abraham a quitté. Abraão abandonou. Pour te dire, Quer il n'a dizer, pas quitté sur le plan physique, não abandonou pelo plano il físico. a quitté avec son père Ele abandonou até o seu pai et l'autre, e Ló, qui était sa famille. que era sua Amém. Donc família. il ne s'est pas séparé de la famille. Ele não separou-se da Donc c'était família. sur le plan spirituel. Era sobre o plano Ils ont espiritual. quitté. Eles Mais abandonaram. comme Dieu l'avait appelé lui, Mas como Deus chamou somente a ele, Dieu a entendu. Deus entendeu. Ils s'étaient arrivés dans un pays, Chegaram num país, à Charan. em Xará. Dieu a dit, vous Deus allez disse, rester là. vocês têm que terminar aqui. Tu ne pourras pas progresser dans la foi, Você não pode progredir na dans la fé, direction de ta destinée. na direção do teu Dieu destino. a bloqué Abraham Deus bloqueou Abraão à cause de son père qui était à côté. por causa do seu pai que
estava ao Dieu lado. a entendu Deus entendeu. jusqu'à ce que son père décède. Até que seu pai morresse. Et Dieu est arrivé. E Deus chegou. Il a dit Abraham, Ele disse a Abraão, continuons les voyages. continua a viagem. Abraham était délivré, c'était la première délivrance. Abraão foi libertado e foi a primeira Bien aimé, libertação. je dis Bem la amado, vie triomphante, a vida triunfante c'est une vie é uma vida qui a plusieurs délivrances. e há várias libertações. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Há vários servos Il de y a beaucoup Deus. de chrétiens. Há vários Ils cristãos. ont encore besoin de la délivrance. Eles necessitam Amém. ainda da Nous libertação. tous. Todos nós. La délivrance, cela ne veut pas dire A seulement libertação não quer dizer somente que tu as un démon. que você tem um demônio. Não. Não. Tu peux être délivré d'un Você démon. pode ser libertado de Tu demônios. peux être délivré d'un esprit humain. Pode ser libertado de um espírito Tu peux humano. être délivré d'un péché, Ou de um pecado. d'un mauvais De caractère. um mau Tu comportamento. peux être délivré, tu peux être délivré Você pode ser de la liberto pauvreté. da Tu peux pobreza. être délivré d'une Você pode ser situation. liberto de uma situação. Tu peux être délivré d'un Pode accident. ser liberto de um acidente. D'ailleurs, la Bible dit, Ora, a Bíblia diz, même l'enlèvement de l'église, mesmo o arrebatamento da igreja, l'enlèvement de l'église, o arrebatamento da igreja c'est une délivrance. é uma libertação. Cela ne va pas dire Isso não quer dizer que l'église est sous la puissance des démons. que a igreja está sob o poder dos C'est pour demônios. cela que Dieu viendra les délivrer maintenant. Por isso é que Deus virá libertar, não. Délivrance A du libertação. monde, délivrance de la musique, A libertação é a música. délivrance de masturbation, A libertação é a masturbação. délivrance. Combien de serviteurs de Dieu, Quantos servos de Deus combien hoje? des enfants de Dieu Quantos filhos de Deus sont hoje liés par des pratiques sataniques? estão ligados pelas práticas Bien-aimé, tu as satânicas? besoin de délivrance. É onde você precisa de Tu n'es pas libertação. encore parfait. Você não é perfeito. Abraham Abraão n'était pas encore Abraham, não era ainda Abraão. mais était Abraham. Era Abraão. En étant Abraham, Sendo Abraão, il était ami de Dieu. ele era amigo de Deus. Ce n'est pas Abraham Não é o Abraão qui a donné sa dîme à Melchisedec. que deu o seu dízimo a Abraham Não é o Abraão qui a rencontré Melchisedec. que encontrou Melquisedeque. C'est Abraham. É o Abraão. Ce n'est pas Abraham Não é o Abraão qui était l'ami de Dieu. que foi amigo de Deus. C'est Abraão. Foi o Abraão. Quand Dieu a dit va-t'en, Ora, quando Deus disse vai, il était déjà sauvé. ele já era salvo. Mais il n'était pas Abraham. Mas não era Oh Abraão. mon Dieu. Ora, meu Deus. Or, quitter Abraham pour devenir Abraham, Deixar Abraão para c'est tornar-se Abraão encore une autre délivrance é uma libertação. qui deviendra plus tard. Ora, mais tarde, Mais avant de devenir Abraham, mas antes de tornar-se Abraão a combattu, combateu, a vaincu des rois. venceu reis. Mais par la force de qui? Mas pela força de quem? Par la force de Dieu. Pela força de Mais il Deus. n'était pas Abraham. Mas ele não era Il Abraão. était Abraham. Ele era Abraão. Il avait des promesses. Ele tinha promessa. Alléluia. Amém. Donc tu peux être lié par un péché, Você pode ser ligado a um lié pecado, par la sorcellerie ligado pela feitiçaria et servir Dieu. e servir a Deus. Il y a des gens qui servent Dieu, Há pessoas que servem a Deus, mais ils sont des serviteurs de Dieu. mas não são servidores de Deus. Tu as besoin. Você necessita da libertação. Amen. La première délivrance A va-t'en. primeira libertação La saia. deuxième délivrance A segunda peut-être, libertação c'est la séparation. é a separação. Abraham, pardon, Abraão, desculpem, s'est séparé de son frère, de son separou-se père. do seu pai. Mais Dieu a dit, Mas Deus disse: je ne t'ai pas appelé avec l'autre, não te chamei com avec Ló, ton neveu. com seu Non, sobrinho, não. pas avec l'autre, pas avec Não ton com neveu. Ló, não com seu sobrinho. Donc tu ne peux pas aller loin Você não pode ir em diante avec l'autre. com Ló. Je dis, tu auras la délivrance avec l'autre. Eu disse que Amém. você terá a libertação com Ton Ló. problème, tu n'avances pas. O teu problema é que você não avança. Tu ne peux pas vivre la vie triomphante Você não pode viver a vida parce triunfante qu'il y a un Lot de porque côté. tem Ló ao seu lado. Or, Lot, c'était son neveu, Ora, Ló era seu sa sobrinho, famille. sua Bien família. aimé, dans la vie Bem amado na vida spirituelle, espiritual, si tu mets les sentiments devant, se você colocar o sentimento em diante, si tu mets les émotions se devant, você colocar as emoções, tu es déjà perdant. você é um perdedor. Elienga. Ah, o que ele prometeu com ele é meu amigo íntimo. Atikala na ye. Ou seja, só Mungana vivo com ele, eu não tenho filho. Petit frère na ngabu takikela na ye. Meu irmão é que deixou seus filhos para mim. Aulia yo. Vai te matar. L'autre là, Este logo, oh moi, comme vous me voyez là, como
Então você está me Parce vendo aqui. qu'Abraham n'avait pas de fils. Porque Abraão não tinha filhos ainda. Abraham a pris en charge Abraão tomou em conta Lot, qui était l'enfant de son petit frère. que era filho do seu irmão. Abraham avait 2 petits frères. Abraão tinha 2 irmãos. Ce que la Bible nous dit, il y en avait peut-être beaucoup, mais la Bible cite que 2 petits Talvez frères que ele tinha mais, mas a Bíblia fala de 2 et une irmãos petite sœur. e uma irmã. Et 2 petits frères là, E esses irmãos c'était des pères et des mères. eram de pai e mãe. Et la petite sœur, E a irmã c'était la demi-sœur. era sua irmã somente do Même pai. père, Mesmo pas même pai, mère. de mães diferentes. Abraham avait un cœur. Abraão tinha um coração. Et ce cœur-là, E este coração, c'est ça, ce cœur-là qui lui a cherché des problèmes. este coração que lhe procurou problemas. Bien aimé, vous t'aimez, maman, maman, dit aïe. Pelo de coração de pena Il a vai te dit non. matar. Comme mon petit frère, Como o meu irmão morreu, moi aussi je n'ai pas d'enfant. eu também não tenho filhos. Je l'adopte. Vou adotar o meu sobrinho. Ah, Laisse le grand-père, le grand-père, deixa o seu avô l'adopter. adotá-lo. Abraham a dit, je l'adopte. Abraão disse que eu vou adotar. Abraham, il Abraão, a regardé. ele Il a olhou. dit non, je ne peux pas aller me marier avec les gens de l'extérieur. Ele disse que não posso me casar com pessoas do exterior. Ma petite sœur là, ma A minha demi-sœur, meia-irmã, elle est là, bon. ela está aqui. Son moto l'eau na to boca. Se você não plantar, não vai semear. Recuperou a Sara, sua irmã. A récupérer Sarai. Recuperou a Sara e sua Comme irmã. c'était le blocage. Ora, era o C'était bloqueio. le problème. Era o problema. Lisons verset 1. Vamos ler o Verset primeiro 1. verso. Primeiro verso. Verset 1. Versículo 1. La régie, vous l'avez enlevé pourquoi? La Bible dit, A Bíblia diz: Abraham habita, le verset 1. Genèse chapitre 13, verset 1. Gênesis 13:1. Ah, voilà. Abraham remonta d'Égypte Abraão subiu o Egito vers le midi. Parce que pelo meu dia. Abraham avait fui, il était parti en Égypte parce qu'il y avait la famine. Abraão fugiu, foi no Egito porque havia fome. Et maintenant Dieu a dit, tu dois retourner. E Deus disse que tens que voltar. Suivez-moi bien, Acompanhe-me parce que ta bem. délivrance viendra de cet enseignement. Porque a tua libertação virá deste ensinamento. Abraão Remonta maintenant de l'Égypte. subia pelo Egito. Il était avec qui? Ele estava com quem? Lui-même? Non. Ele mesmo. Oui, lui. Ele Lui-même. mesmo. Et avec qui? E com a sua mulher. Sa femme. Et avec quoi? E com Il quem? lui appartenait. Oh, mais Com répondez. tudo que lhe pertencia. Tout ce que lui a. Appartenait. Et après avec qui? E L'or. depois com quem? L'autre. Com Mais Ló. quand Dieu avait dit sort, Mas quando Deus disse est-ce saia, que Dieu avait dit será que Deus sortez ou il a dit disse sort? saiam ou saiam? Dieu il a dit va-t'en ou allez-y. Deus disse vai ou vão. Mais lui il a pris quoi? Mas o que ele tomou? O que ele D'abord son fez? père et l'autre. Pegou Ló. Dieu a dit non, le père va laisser. Va Ele disse que rester. não, ele tem que ficar. L'autre aussi O Ló também va rester. tem que ficar. Mais lui il a pris l'autre. Mas ele Verset 2. pegou Ló. Verset Versículo 2. 2. Abraham était comment? Très O riche. Abraão era muito Non. rico. Suis très bien. Abraham était comment? Très riche. O Abraão era muito Très riche. Abraham n'était pas riche, il était Très riche. très riche. Era muito rico. Maintenant, on commence à définir la richesse. Agora vamos definir a Il était riqueza. riche en quoi? Ele era rico em quê? Et deuxièmement, en quoi? En argent. Et troisièmement, en quoi? En or. C'était l'autre. O Abraão foi rico em gado, prata e ouro. Mas você tem Era que- o Ló, Abraham. era o Abraão. Parce que Dieu l'avait promis. Porque Deus lhe Dieu ne prometeu. ment pas. Deus não mente. Amen. Amen. Amém. Est-ce que c'est son père qui lui a donné ça? Será que seu pai é que lhe deu isso? C'est sa famille qui lui a Será donné que a sua ça? família que lhe deu isso? Je vous pose la question. Estou a vos questionar. C'est son père qui lui a donné É seu ça. pai que lhe deu isso? C'est sa famille. Será que é a sua família? Mais qui lui a donné ça? Mas quem lhe deu isso? Qui lui a donné ça? Quem lhe deu isso? Mais pourquoi tu n'as pas confiance à Dieu? Será que você não confia? Por que você não confia em Quitte Deus? ces païens-là. Deixa esses pagãos. Quitte cet occultiste-là. Abandona o ocultismo. Vas-y, Dieu va te bénir. Vá, Deus te abençoará. C'est ce païen-là qui empêche ta bénédiction. São esses pagãos que Tu impedem as a ton sua bênção. identité à toi. Você tem a sua identidade. Quelle que soit la dimension de votre relation en famille, Abandona, qual seja a dimensão da Spirituellement sua parlant, família. Espiritualmente tu dois falando, te séparer. tens que Amém. se separar. Tu n'es pas venu là Você não veio aqui pour accompagner ton père, pour para accompagner acompanhar ta o seu mère. pai ou a sua mãe.
Mais Deus. sur le plan spirituel, Mas sobre o plano espiritual, prends ton indépendance. Amen. toma a sua independência. Dieu te prendra en charge. Amen. Deus te tomará Pendant que tu es lié, tu es connecté avec ces païens-là, com estes pagãos. Dieu ne pourra pas te servir. Enquanto que Amém. você estiver ligado com os pagãos, você não poderá servir. Deus não poderá te levar. Sépare-toi. Separa-te. La Bible dit, A Bíblia diz: quitte ce milieu-là. abandona este meio. Quitte ce milieu de ténèbres. Abandona este meio das trevas. Le verset 3. O verso 3. La Bible dit, A Abraham Bíblia diz que Abraão dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. fez as suas jornadas de sul até Betel. Bethel, ça veut dire quoi? Betel quer dizer o quê? Hein? Maison de pain. La maison A casa de l'Éternel. do Eterno. Jusqu'au lieu où était sa tente. Até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda. Au commencement entre Bethel et Haï. Voilà. O princípio entre Betel e Ali. Verset suivant. Au lieu où était l'autel Ao qu'il avait lugar, fait o altar précédemment. que antes ali tinha feito. Donc Abraham, Quer dizer que il Abraão, était le père des autels sataniques. ele era o pai dos altares Maintenant, satânicos. quand Dieu l'a appelé, Agora, quando Deus chamou il ele, a construit l'autel ele de construiu l'Éternel. o altar do Eterno. Et quand il part, E quando ele il vai, revient toujours sur l'autel. ele volta sempre no altar. Mais la victoire dépend de ton autel. Apenas a vitória depende Est-ce que do tu seu as construit altar. l'autel Será que de você Dieu? já construiu um altar para Deus? Il faut avoir une référence avec Dieu. Tens que ter uma referência com Deus? Quand tu vas prier, tu vas montrer à Dieu quoi? Quando você ora, o que que você mostra a Quel est Deus? l'autel que tu as Qual construit? é o altar que você construiu? L'alliance avec Dieu, A aliança com Deus c'est l'autel. é o altar. Or, notre autel, Ora, no nosso c'est la altar croix de Golgotha. é a cruz de Golgotha. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est là et là, A sur Bíblia l'autel. diz que é aí sobre o altar. Abraham invoqua le nom d'eux. O Abraão invocou o nome de. Je vais te poser la question. Est-ce que toi tu invoques le nom de l'Éternel? Será que você invoca o nome de Deus? Pose-lui la question. Tu l'invoques où? Questiona-te, onde é que você invoca o Est-ce nome que de tu as Deus? un autel? Será que você tem um altar? Tu l'invoques, hein? Onde é que você invoca o nome de Le Deus? verset suivant. Segundo o versículo que segue. Lot, qui Ló, voyageait avec Abraham, e também Ló que ia com Abraão, avait aussi quoi? Des tinha brebis. também o seu rebanho, Et quoi? De bœufs. e suas Et vacas, quoi? Des tentes. e suas tendas. Écoutez-moi bien. Ouça-me bem, bem Mais amado. on avait dit Abraham était très. Riche. Mas disseram que Abraão era muito rico. Est-ce que Lot était très riche? Será que o Ló era muito rico? Même riche, même riche. Est-ce qu'il était Mesmo, riche? será que o Ló era mesmo rico? On commence tellement à dire il avait quoi? Dizem somente que ele tinha Avec rebanho, quoi? De bœufs. tinha vacas. Or, les brebis et les bœufs font partie de quoi? Ora, o rebanho das vacas fazem. Abraham, tellement il en avait beaucoup, Ele tinha tanto, on a réuni ça au troupeau. reuniram isso em Mais rebanho. l'autre, comme il n'en avait rien, Mas Ló, on como não commence à tinha nada, diviser cela. começaram a Oh, les dividir. brebis. Ah, rebanho, vacas. Oh mon Dieu. Oh, meu Deus. Je dis, c'est pour cela, celui-là, il sera jaloux de toi. Por isso é que ele será invejoso de ti. Parce qu'au fait, Porque ce n'est pas lui não que tu as é appelé. ele que Deus Tu as chamou. appelé. Vous allez voir dans la famille, hein, Vocês verão na família, on est 5, nós somos on est 5, 7, ou somos on est 9. 7, somos 9. Mais chacun a sa destinée. Mas cada Amém. tem o seu destino. Je dis à quelqu'un, Eu digo em alguém, chacun a sa destinée. cada tem o seu Tu dois voir destino. que tu es la première Não é porque você é o primeiro à travailler, a trabalhar, le premier o último à avoir le diplôme, a ter o la diploma, première à se marier, le premier à sortir, le premier à voyager. em viajar. O primeiro, La jalousie ne viendra pas de loin. a inveja não vem de La longe. jalousie viendra où? A inveja vem de onde? Qui ont vendu Joseph? Quem são que venderam José? Qui a tué Abel? Quem matou o Abel? Ei, meu Deus. Qui a tué Abel? Quem matou o Abel? Et qui a vendu Joseph? Quem vendeu José? Et qui a vendu Jésus? E quem vendeu José? Alléluia. C'est pour cela les apôtres, Por isso os apóstolos, après la mort de Jésus, la depois da résurrection, morte de Jesus e a lisez ressurreição, Actes des apôtres. lembem Atos dos Ils ont apóstolos. dit, Eles disseram:
on s'est séparé de Judas, Separamos de Judas, qui était parmi nous. que era entre nós, Mais dans notre mas destinée, o nosso il fallait destino, que Judas tombe. Judas tinha que cair. Et nous allons choisir E nós vamos une escolher autre personne. uma outra pessoa. Il y a des gens que tu dois te séparer. Há pessoas que tens de se separar. Vous savez, si tu ne le fais pas, Se você não separar-se, tu n'iras pas loin. não vais longe. Et si tu ne le fais pas, Se você não fazer est-ce isso que Dieu t'aime? e que Deus te ama, C'est Dieu qui viendra Deus é que virá. Voilà, les ôter. Deus é que virá arrancá-los. Deus pode matar o seu irmão porque você não quer separar-se Et a de dit Deus. pour l'amour d'Israël, Deus disse pelo amor de je Israel. vais livrer l'Éthiopie. Vou libertar a Etiópia ao Pour Egito. l'amour, Pelo pour amor. l'amour que Dieu Pelo a pour amor toi. que Deus Tu tem. peux tuer les sorciers de ta Pode famille. matar os feiticeiros da sua família. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Leurs parents sont décédés avant. Seus parentes já morreram faz tempo. Parce que toi, Que tu você aimais tellement ta maman amavas tanto a sua mãe que tu oubliais la mission. que você esquecia a Tu étais missão. obligé de tuer ta maman Deus foi avant. obrigado de matar a sua mãe antes do tempo por causa de ti. Si tu te sépares, Se você separasse, mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas les soutenir. isso não Tu quer vas les dizer que você não vai lhe soutenir. ajudar ou lhe Mais sustentar. pas dans la mission. Mas parte na La missão. Bible dit, A Bíblia celui qui diz: tient la charrie, aquele que tem il regarde en arrière, e olha il n'est atrás pas digne. não é digno. Celui qui dit, Aquele que laisse-moi diz d'abord aller ensevelir ajudar mon père, il n'est pas digne. não é digno do reino dos deuses. Donc quand Dieu t'appelle, Quando Deus te sépare-toi. chama, separa-te. Je vais faire des Western Union. Ah, eu vou no West Union. Mais vivre là avec vous. Mas aqui Non. contigo ah não. 75 ans avec vous. 75 anos contigo. Qu'est-ce que j'ai reçu? Mais c'est le moment où je suis adulte. Mas é um momento que C'est eu pour sou cela adulta. Adam a dit. Por isso, Dieu a dit à Adam, Deus disse a l'homme Adão: quittera o et homem s'attachera. abandonará. Mais tu dois quitter. Tens que Ce abandonar. n'est pas un quitter géographique, mais un quitter spirituel. Não é um abandono geográfico. Bien mas aimé, espiritual. Dieu va les enlever. Tu sais pourquoi? Bem amado, Deus irá se arrebatar. Sabes o Je porquê? vais te donner quelques raisons. Vou te dar algumas razões. Que Dieu va enlever quelqu'un de ta vie, E quelqu'un Deus que vai tu tirar aimes. alguém da sua vida. Parce que c'est un obstacle pour toi. Porque a pessoa que está na sua vida é um obstáculo para ti. Je vais sauter parce qu'on n'a plus le temps. Vou pular porque já não tem tempo. Première raison, Primeira razão. que Dieu va enlever la personne que tu aimes E Deus tirará a pessoa et qu'il ne fait pas partie des plans de Dieu. que não faz parte do plano Je de Deus. parle de la délivrance par la séparation. Eu falo da libertação pela separação. C'est pour cela, bien aimé, Por isso, bem amado, je condamne les divorces. eu condeno o Parce divórcio. que la Bible qui les Porque condamne. a Bíblia lhe condena. Mais il y a d'autres choses qui sont des mystères. Mas há coisas que são misteriosas. D'autres choses qui sont des mystères. Amen. Há coisas que são misteriosas. La Bible dit, A Bíblia diz, première raison, primeira razão, Dieu l'enlève Deus tira de ta vie da sua vida car la personne ne t'aime pas vraiment. porque a pessoa não te ama verdadeiramente. Bien-aimé, ne pense pas parce que je te souris comme ça, je t'aime. Amado, não pensa porque eu rio contigo, eu te Dieu amo. voit le cœur. Amen. Não, Deus vê o sonda le coração. cœur. Amen. Deus Ce sonda o n'est pas parce que coração. les gens t'applaudissent Não é porque as pessoas estão te aplaudir qu'ils t'aiment. que te amam. Non. Amen. Não. Moi aussi, les gens m'ont applaudi. Eu também, as pessoas me Mais les aplaudiram. mêmes personnes là qui m'ont applaudi Mas as pessoas que me dans aplaudiram l'église, na igreja, à un moment donné, no momento, ils se sont montrés qu'ils ne m'aiment pas. mostraram-se que não Toi, me tu amam. penses c'est quoi? Você pensa o que, C'est lui qui amado? viendra mettre le poison Aquele que te envenenará dans ton assiette. no teu prato C'est celui qui t'applaudit. é a pessoa que te C'est celui aplaude. qui te sert chaque jour. Amen. É a pessoa que te serve todos os dias. É teu próximo, o teu Bien-aimé, servidor. fais attention. Bem amado, tenha Quand Dieu atenção. enlève quelqu'un de ta vie, Quando Deus tira alguém na sua la vida, séparation fait mal. a separação faz Tu vas mal. pleurer. Você vai chorar. Mais bénis Dieu. Amen. Seigneur, merci. Parce Amen. que tu l'as enlevé. Porque você tirou dele. Tu l'as enlevé peut-être pour son bien aussi. Deus tirou talvez pelo seu bem. Parce que tant qu'il est là à côté de moi, Porque enquanto eu estiver ao seu lui-même lado, il n'évoluera pas. ele mesmo não vai L'autre evoluir. qui est à côté de moi, O homem que está ao il meu n'est lado pas très riche. não se tornará Il rico. s'en aille. Ele tem que ir Afin que tu embora puisses le bénir. para que Deus possa lhe abençoar. Moi-même aussi, Eu também je dois rester seul. tenho que ficar Parce que sozinho. ma bénédiction Porque a minha bênção dépend de moi seul. depende de mim mesmo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Dieu enlève Meu quelqu'un, amado, quando Deus tira alguém, bénis Dieu. abençoa
seu lado. Car la personne peut présenter une menace pour ta vie. Porque a pessoa pode representar obstáculo para a sua vida. Toi, tu ne sais pas. Você Si Dieu l'a enlevé, se Deus lhe tirou, se si Dieu l'a séparé de toi, Deus lhe separou de ti, il t'a délivré. é porque Deus te libertou. Parce que cette Porque personne-là esta pessoa représentait une menace pour toi. representa perigo para ti. Amen. Amen. Amém. La Bible dit, A Bíblia diz, Dieu est descendu Deus vers desceu Joseph. perante Il lui José. dira, Joseph, Ele disse, José, prends Marie ta femme pega Maria, sua et mulher, prends la femme. e o Fais filho quoi? faz o quê? Pars en Égypte. Partem Não. ao Egito. Fais Não. quoi? Fazem o Ah, quê? que Dieu te bénisse. Que Deus Fais quoi? te fazem o quê? Partir et fuir, c'est la même Partir chose. e fugir é a mesma coisa. Non. Correr. Ah. C'est Dieu qui donne les conseils à Joseph. Deus é que deu o conselho a Le Dieu là José. qui est le tout-puissant. Esse Deus que é todo Mais il poderoso. dit à qui il dit quoi à Joseph? Mas o que ele diz a José? Prends l'enfant Pega o et la filho femme. e a Voilà, mulher. voilà. Cada fuja. Parce que Hérode Porque va Herodes le tuer. vai te matar. Joseph ne savait pas les intentions d'Hérode. Jesus não conhecia as Mais intenções de Joseph Herodes. a écouté seulement ce qu'Hérode avait dit aux Mas ele mages. ouviu somente aquilo Herodes que avait ele dit disse aos quoi? mágicos. O que ele disse? Allez Vai et revenez me dire que moi aussi j'aille l'adorer. idem e voltem em mim para que Joseph eu possa aqui, me adorar. José te Mais disse, Hérode c'est une bonne personne. Herodes é uma boa pessoa. Il viendra adorer l'enfant. Ele virá adorar. J'ai dit, hey, attention! Atenção! Il a l'intention de tuer qui? Ele tem a intenção de matar o filho. Prends l'enfant, hey! Pega o seu filho e Bien aimé, dans la foge. vie, il y a des Tem moments où algo il na faut vida. fuir. Há momentos que temos que fugir. La Bible ne dit pas seulement, ne fuis pas seulement l'impudicité, non, il faut A fuir Bíblia não aussi diz que Hérode. foge de publicidade. À un moment de la vie, Há momentos que il faut fuir certaines personnes. temos que fugir certas Comment pessoas. tu n'as mis dans mon ennemi? Non, 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 sorte, non, non, Temos que me deixar. non, non, famille, non, non, Nós non, temos família. Um non, tem- non, 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 tika, comment il y A a? minha mãe deixei e você. Bien aimé, quand tu vois que les choses ne marchent pas, Bem amado, quando você vê que as coisas não estão a caminhar, abandona. Amen. ce n'est pas une faiblesse. Não é uma fraqueza. Parce que Dieu va récupérer Hérode. Que Deus vai recuperar Il va les Deus. tuer. Vai lhe Et matar. il dira à Joseph, E dirá a José, celui-là qui en voulait, aquele que queria, je l'ai tué. eu matei. J'ai dit, celui-là qui veut à ta vie, Dieu va le tuer. Amen. Dieu va le tuer. Mais toi, en attendant, Mas en você attendant de récupérer, Tens en que ver. attendant d'avoir la force, tens que ter a força. mais non, non. Amen. Parce que tu as une mission. Você Amen. tem uma missão. Alléluia. Amen. Troisième raison. Terceira razão. Troisième ou quatrième? Troisième. Terceira razão. Dieu l'enlève de ta vie Deus tira da sua vida car sa saison, pelo seu tempo. car son temps, Porque o seu tempo, car la mission de la personne porque a missão da pessoa est terminée dans ta vie. termina na sua vida. Donc Dieu l'enlève de ta vie. Amen. Ora, Deus lhe tira da sua Parce que la vida. mission là, la personne est venue dans ta vie pour une Porque a mission. pessoa veio na sua vida por uma missão. La personne est venue dans ta vie seulement pour un temps. A pessoa veio na sua vida por Bien tempo. aimé, il y a des relations Bem amado, a relação qui doivent commencer et doivent que terminer tem un que jour. começar e terminar dia. C'est toi qui n'as pas le discernement. Você que não tem Toi, um tu discernimento. penses que quand tu t'attaches Você à la pensa que personne quando vas colado em jusqu'à alguém, la mort, até non. a morte, não. La seule personne A única que tu pessoa iras jusqu'à la mort, é que está aí até c'est a ta morte femme, é a sua c'est mulher. ton épouse, É a c'est ton sua époux. esposa, é o teu Parce que là, esposo. vous avez juré Porque você jusqu'à jurar la mort. até que a morte. Les autres, même ton père, Outra história, mesmo o seu pas pai, jusqu'à la mort. não é até a Un morte. jour, tu deviendras adulte. Dia vais te Que tornar tu te adulto, maries ou pas, casar ou não, quitter la maison de vais deixar a casa do teu pai. Faut quitter. Tens que deixar a Si casa j'ai do teu même pai. quitté mon père, Se eu também deixei o meu et c'est pai, toi que je devais m'attacher jusqu'à la mort. é a ti que vou me pegar até a morte. Non, 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 il y a des relations A relação où on se met ensemble. que estamos Il y a un estamos moment où il juntos, mas há faut que chacun momento prenne que ça. cada tem que tomar o seu caminho. Cada tem que tomar a sua direção. Não. Abraham a abandonné l'autre. Abraão abandonou o Parce outro. qu'Abraham a compris. Porque Abraão Non, il y compreendeu a un moment que há momento où chacun que fasse cada ça. vai no seu caminho. Bien aimé, il y a une prédication que nous prêchons. Bem, amado, uma pregação em que On appelle pregamos. ça les amis de la destinée. Chamamos isso amigos do destino. Ou bien les alliés
alliés de la destinée. ou os ligados do destino. Il y a des alliés Há ligados où on se met ensemble que estamos em pour un projet, para um pour projeto, un plan, para um pour plano, une mission. por uma missão. Dès que le projet E arrive quando à este la projeto fin, chega ao fim, Yaya, toi tu pars à gauche, irmão, você vai à esquerda, moi je pars à eu vou à droite, direita, sans problème. sem problema. Ce qui est bien, O que é bom, nous ne serons pas méchants avec ces gens-là. não seremos maus com essas Nous pessoas. serons gentils. Seremos Donc simpáticos. nous allons nous séparer à l'amiable. Vamos separar bem. Parce que la Bible nous dit, Porque a Bíblia nos diz notre lutte a nossa n'est luta pas de la chair, não é da carne, ni du sang. nem do Mais sangue. la lutte É uma luta spirituelle. espiritual. Donc nous allons nous séparer, Quer dizer que nos separaremos, physiquement parlant, ça fisicamente sera falando, l'amiable. será bem. Mais Mas spirituellement, espiritualmente, moto. fogo. Quatrièmement, Em quarto lugar, pourquoi Dieu l'enlève? por que Deus Dieu tira? l'enlève de ta vie Deus tira da sua vida car la personne est toxique. porque a pessoa é tóxica. La personne c'est un poison. A pessoa é um veneno. La personne est nuisible. A pessoa te estraga a vida. La personne est venemeuse. A pessoa é venenosa. Venimeux. La Bible dit, A Bíblia diz, ne vous y trompez pas. não se confundam. Les mauvaises compagnies As más companhias corrompent le bonheur. corrompem as boas companhias. Amém. Il y a des gens qui te conseillent. Il y a des Há parents pessoas qui que te te conseillent. aconselham. Há parentes que te Arrête avec cet aconselham. ami-là. Para de andar com esta pessoa. Arrête avec cette Para com copine-là. esta pessoa. Ce copain-là. Este amigo. Parce qu'il a une mauvaise vie. Mais toi, Porque tu ele tem ne uma sais pas. má vida, mas você não compreende. Les mauvaises compagnies Más companhias corrompent les bonnes mœurs. corrompem a boa Cinquièmement, companhia. Em quinto, Dieu va l'enlever de ta vie Deus vai tirar da sua vida pour faire de la place à une autre personne para fazer plus lugar a importante que uma elle. pessoa mais importante do que aquela em que ela Il y a tinha. certaines personnes où Dieu va les enlever de Há ta vie pessoas que Deus tira da sua vida afin de faire place importante. a uma outra pessoa que é mais Parce que importante. lui là, il occupe la place inutilement. Porque ele toma um lugar inutilmente. Il va t'amener vers le bas. Vai te levar até embaixo. Il va t'amener dans une vie d'endettement. Vai te levar a uma vida difícil. Il va t'amener dans une... Il va te pourrir la vie. Vai te destruir a vida. Mais Dieu voit une autre personne qui est plus Mas importante Deus que quer ver lui. uma outra pessoa que é mais importante que C'est pour ele. cela que Dieu veut Por l'enlever isso é que Deus quer tirar afin que la place reste vide para que tenha um lugar et que vazio. la bonne personne puisse E que, venir. para que a boa pessoa venha para Mais este toi, lugar. depuis que tu es Mas attaché à la você personne, está a tu ne pensar veux para pas esta le pessoa, lâcher. você não quer Il y largar a esta certaines pessoa. personnes, il faut les lâcher. Si ça Há ne pessoas passe que pas, têm lâche la que personne. larga a pessoa. Lâche-la. Larga. Si elle est là à toi, Se ele realmente elle é tua finira par pessoa, revenir. ele voltará. Mais si elle n'est pas à toi, Mas se não é para la ti, bonne personne a boa viendra. pessoa La virá. personne qui ne dépasse en onction viendra. A pessoa que tem La mais um personne qui ne virá. dépasse en tendresse viendra. La personne qui ne dépasse en compréhension viendra. La personne qui ne dépasse en argent viendra. Alors, Kana, voilà, Moutima, Bogo, Taroun, Não oferece. Arouineyo. Vai arruinar a sua vida. Laisse-la aller. Deixa ele ir embora. L'autre de voilà. D'ailleurs, moi je veux m'attacher à l'autre pouvoir. Je suis très riche que lui. Eu vou Moi j'ai de l'or, il n'y a pas. J'ai de l'argent. Tem ouro, C'est tem toi qui dinheiro. ne comprends pas que tu as de l'or en toi. Você tem que compreender que tem ouro em ti. Tu veux la vie triomphante? Tens a vida triunfante. Lâche l'autre. Abandona o outro. Laisse-le. Abandona-lhe. Alléluia. Amém. Est-ce que tu me comprends? Será que você compreende? Laisse la place à une autre personne qui est plus Deixa o lugar para importante. uma outra pessoa que é mais importante. Amen. Amen. Laisse la place. Deixa o lugar. Sixièmement, avant-dernier, parce qu'il y avait Incesto. 7. Je disais, tant que la... Non, cinquième, hein? Não sei. Cinquième. Non, avant sixième. J'ai une pensée pour cinquième. D'accord. Tem pensamento para o quê? Tant que la place est occupée Enquanto que o lugar está par la mauvaise personne, pela má pessoa, la bonne personne ne viendra jamais. a boa pessoa nunca virá na sua Ne viendra vida. jamais. Nunca virá na sua Quand on vida. était des enfants, Quando éramos donc crianças, des jeunes garçons là, éramos jovens, on aimait des copines comme ça. gostávamos de ter Dans les amigas quartiers. no bairro. Et il y avait une fille qui était dans le quartier, elle était vraiment belle. Havia uma moça no bairro que era muito bonita. Nous tous, Todos nós on faisait des concurrences pour... fazíamos